Olá a todos, espero que seja um momento de muita felicidade de todos, né? A conquista de um apartamento. Eu acredito que todos estão cheios de vontade de começar a fazer as intervenções, sejam pinturas, revestimentos no apartamento para logo mudar, né? Pois bem. Bom, nesse contexto, existe uma necessidade que hoje ela é regulamentada por norma. A norma ela foi elaborada em 2014, revista em 2015 e revista novamente em 2020. Essa norma é a 16280 e ela trata de sistemas de gestão de reformas, falando sobre as reformas das edificações e qual é o procedimento recomendado por norma para que isso aconteça, tá? Pois bem, né, antes de mais nada, como que isso daqui surgiu, né? Nós temos o ciclo da incorporação imobiliária, né, que vai desde a pré-construção, definição do projeto, depois a incorporação, lançamento, construção, que vocês acompanharam, muito provavelmente via site, visitaram obra, depois fizeram o pós-construção, onde você teve o habite, né, e a entrega das chaves que vocês já estão tendo, né? Muito bem. Porém, existe uma grande série de normas que regem esse âmbito, que fala sobre o ciclo da incorporação imobiliária e projetos de execução, né, das obras. Mas faltavam algumas outras coisas, além de normas sobre manuais, normas sobre como fazer a manutenção, que já existe há algum tempo, né? Mas faltava alguma coisa sobre como regulamentar essa fase tão importante. Por quê? Né, o desempenho estrutural e dos sistemas da edificação dependem muito de como serão dadas as intervenções posteriores, as intervenções que vocês irão fazer e também o síndico vai fazer nas áreas comuns, periodicamente, no que diz respeito a uso, operação e manutenção da edificação. Né? Aí houve o fomento dessa norma que fala, né, ajuda na questão do uso e operação da edificação, a 16280. Pois bem, como que isso daí se enquadra hoje, né? Nós temos uma grande demanda do crescimento imobiliário, né, dito em São Paulo, por exemplo, em que nós temos nos últimos meses comercialização, né, de mais de 70 mil unidades no ano. Isso daí dados do Secov. Né? A última informação que eu busquei também, novamente no Secov, de um outro período um pouco mais próximo, fechando em março, também estavam comercializadas 74 mil unidades habitacionais só na cidade de São Paulo. Né? Quem dirá nas outras cidades que estão aqui ao redor, que também estão em amplo crescimento, como Diadema, São Bernardo, Santo André, São Caetano. Né? Então, nós temos um grande crescimento disso. E, né? Só pensando na capital paulista, nós temos 120, nós temos 28 mil condomínios, né? 28 mil condomínios, cada qual com uma quantidade de unidades habitacionais ou comerciais, que também precisam ter as suas obras regulamentadas e ordenadas, né? Muito bem. Por que que essa norma foi criada? Vejam aqui alguns extratos de notícias. Desabamento parcial provoca rombo e laje em prédios do ABC. Salvo engano, isso daqui era por conta de uma infiltração, um vazamento. Explosão causa destruição em apartamento de São Conrado, no Rio. Se não me engano, era um vazamento de gás por conta de aquecedor a gás, né? Aí depois no Rio de Janeiro também, que prédio desaba e o síndico também precisa ir na justiça para mostrar o que, que estava acontecendo nas obras, naquele edifício, né? Todo mundo lembra desse caso, né? Ou quem não lembra, né, pode procurar que é real, certo? Então, nós tivemos diversos acidentes em um curto período de tempo. Né? Isso daí levou a comunidade técnica, né, o Secov, com todo mundo a se mobilizar e pensar como fazer melhor essa gestão pós-entrega. Né? E foi gerada essa norma 16280, e a última revisão de 2020. O que, que essa norma mostra para a gente? Ela nos apresenta alguns requisitos
que o responsável técnico por uma determinada reforma, ou seja, um engenheiro ou arquiteto que vai fazer uma intervenção no apartamento, ou que vai fazer a regulamentação, vai montar o seu plano de reforma, ele precisa observar uma série de itens para compor esse plano de reforma. Então, as intervenções, né, que irão afetar, né, alvenarias, revestimentos, ou algo que vai implicar ou que possa implicar carregamentos nas estruturas, ou alterações ou mudanças de pontos hidráulicos, acréscimo de ponto hidráulico, acréscimo de ponto elétrico, elas determinam que haja um responsável técnico, exatamente para né, parte pensar o como vai fazer. Então, nós temos que ter um responsável técnico de projeto, nem que seja um croquis ou um memorial descritivo ou o plano de reforma em formato de texto com a descrição e, porventura, alguns extratos, desenhos, fotografias ilustrando o que vai ser feito. Então, tem que ter um ser pensante, responsável técnico para elaborar esse plano de reforma, tá bom? Depois disso, precisa ter um responsável técnico para a condução da reforma, mesmo que seja um piso, mesmo que seja o assentamento de um simples piso. Por quê? Porque ele vai assegurar que aquilo que foi planejado anteriormente por um responsável técnico vai ser conduzido de forma adequada e vai ser entregue daquela forma que foi determinada, tá? Então, esses responsáveis técnicos podem ser dois ou pode ser um só. Se você contratar uma mesma empresa que tenha um engenheiro que vai fazer esse plano de reforma e vai fazer a obra, pode ter um responsável técnico apenas. Ou você pode contratar uma empresa para fazer projeto, uma empresa para executar a obra. Aí você vai precisar ter dois responsáveis técnicos, um para projeto e outro para execução, tá bom? Mesmo que esse termo projeto seja elaborar um plano de reforma, elaborar croquis, o descritivo de como será feita a reforma. Então, a norma 16280 estabelece ali uma série de itens que irão regulamentar essa, essa fase, né, esse plano de reforma, que é o atendimento à legislação vigente, meios que garantam a segurança da edificação, autorização para a circulação das pessoas e empresas, apresentação de projetos, desenhos memoriais e referências técnicas quando aplicáveis, né? Então, à medida da complexibilidade da obra, você tem a necessidade de fazer um croquis, fazer um memorial mais completo ou passar para projetos, né, alguma coisa um pouco mais elaborada conforme a complexibilidade da sua obra, né? Porém, tem que a obra, né, o proponente, aquele que elabora o plano de reforma, ele fazer aquele plano de reforma pensando em expor com detalhes em condições de avaliação pelo síndico ou aquele que está prestando serviço para ele fazer essa avaliação no plano de reforma, tá bom? Escopo do serviço, identificação das atividades que gerem ruídos, identificação de usos materiais tóxicos, combustíveis inflamáveis, localização e implicações no entorno da obra, como, por exemplo, vai precisar fazer um içamento de algum equipamento, às vezes acontece, você precisa fazer o içamento pelo terraço. Algumas obras demandam isso. Não estou falando que essas obras irão precisar, mas algumas, porventura, precisam, né? Cronograma da reforma, dados das empresas profissionais funcionais, funcionários envolvidos na reforma, responsabilidade técnica pelo projeto, execução e supervisão da obra, tá? Então você pode ter, inclusive, né, um fiscal seu acompanhando a obra. Então aí você tem um cara de supervisão, mas você normalmente vai ter um de projeto e um de execução ou a mesma pessoa que vai cumprir as duas funções. Planejamento de descarte dos resíduos, estabelecimento do local que você vai armazenar os materiais dentro do apartamento, exatamente para você ter um plano para não carregar em demasia as estruturas, as lajes e locais não apropriados, e implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção da edificação, né, conforme a norma de referência 14037, caso necessite, nesse caso. Caso você tenha alguma implicação, precisa ter uma anotação para isso. Certo? Então, isso aí são todos os requisitos da norma. Como que é feita essa gestão? Né? Pois bem,
Essa gestão você pode fazer pensando também em empresas que são capacitadas e especializadas, tá? Muitas vezes nós deixamos, né, equipamentos, né, que precisam fazer pequenas manutenções, né, como por exemplo, uma troca de corinho da torneira. Pode ser uma empresa capacitada, por exemplo. Nesse caso, você precisaria de uma ART ou um responsável técnico? Não, a empresa já tem capacidade técnica, vai fazer isso. Agora eu vou fazer uma mudança de posição de uma tubulação. Aí eu preciso ter uma empresa especializada, porque eu estou alterando as condições de projeto daquela instalação. Então eu preciso ter um responsável técnico. Então, isso daí pode ser um norte, tá? Mas nós criamos uma metodologia que vai ajudar aqueles que estão seguindo esse caminho das reformas, tá? Qual o caminho, né? Vamos dar uma olhada aqui. Nós normalmente temos o envio de um comunicado informando quais são os caminhos para você seguir com a sua reforma. Muito provavelmente você deve ter recebido, né, um comunicado com esse formato ou muito parecido com esse, a qual você tem a descrição do que pode ser feito, o que deve conter no plano de reforma, a RT, RRT, por exemplo, memoriais, projetos, croquis, desenhos, documentos e outros documentos para compor o plano de reforma. Aí nós temos também disponível um número de WhatsApp para comunicação, certo? Nós temos também, né, um, o site, né, para você assistir esse vídeo, que você provavelmente já está vendo, né? E nós vamos colocar lá, disponível nesse comunicado. E esse vídeo vai te instruir como você vai seguir esse caminho, tá? Muito bem. Depois disso, né, como que você vai seguir? Nós temos, dentro aqui do uso das unidades, nós temos a vistoria, que vocês fizeram com a construtora, incorporadora, e agora uma parte de gestão do edifício, a parte relacionada à administração, sindicância e gestão técnica, né? Que nós estamos fazendo esse papel, nós fazemos esse papel. E fazemos a avaliação do plano de reforma. Em alguns casos, não é necessário o plano de reforma. Por quê? Porque serão intervenções de baixíssimo impacto, né? E que vocês vão ver pela lista algo que não vai gerar alteração de carregamento ou não indica a possibilidade de ter alteração de carregamento ou mudança de instalações e originalidade da construção. Esses casos, nós vamos trabalhar com o termo de responsabilidade, que o proprietário vai anotar o nome, vai anotar a unidade, vai descrever o que vai fazer e você provavelmente também vai receber esse material. Esse termo de responsabilidade você vai enviar diretamente por e-mail, tá? E nós vamos fazer a leitura desses planos de esses termos de responsabilidade e iremos respondê-lo, tá? Dentro de um prazo previamente acordado, tá? Quais são as intervenções que podem ser feitas com o termo de responsabilidade? Ou seja, não vai precisar de ART, não vai precisar de responsabilidade técnica, tá? Pinturas, substituição ou instalação do forro de gesso, né? Redes de proteção em janela, quando aprovado o modelo. Reparos em elétrica e hidráulica, por exemplo, trocar o corinho, trocar ali o acabamento, é, troca de espelhos de tomadas, por exemplo, né? Também pode ser troca de espelho de interruptor, pequenos reparos de elétrica, não é passagem de novas instalações, ligação de novas tomadas, não, tá? Instalação de box no sanitário, né? Instalação de móveis planejados, instalação de piso laminado, desde que você não precise fazer contrapiso ou alguma regularização. Portanto, coisas que nós entendemos que não vão mudar instalações, não vão gerar carregamento na estrutura. Por outro lado, nós temos
casos, como descritos na norma, que vão precisar do plano de reforma. Nesse caso, nesse site aqui, né, ou você vai ver um site correlacionado, tem aqui um formulário para você preencher, tá? Eu recomendo fortemente que o responsável técnico, o engenheiro, o arquiteto, a empresa que vai fazer o seu projeto, vai fazer a sua reforma, preencha com vocês isso daí. Por quê? A primeira parte desse formulário, o que que é? É para saber qual é a unidade. Vai ter o seu nome, qual a sua unidade, seu bloco, telefone, e-mail, né? A segunda parte é para falar sobre o responsável técnico, o nome do responsável, o engenheiro arquiteto, né? Qual é o telefone, qual é o e-mail dele. A terceira parte é um checklist que remete àquela lista da norma que eu rodei com vocês e passei os itens com vocês. É só para ele relembrar, olhar ali, falar, olha, isso daqui mesmo tem que estar no plano de reforma. Ele vai lá e olha, lembra, marca se viu ou não, que está visto, né? Espero que todos marquem sim, porque é para ver, né? Marcou sim. E ao final, quando ele clicar em enviar, vai aparecer um aviso informando um e-mail que você vai enviar os documentos, as ARTs ou RRT ou ART única, tudo bem? Os memoriais descritivos, ou o plano de reforma, os projetos, croquis, as informações necessárias, tudo bem? Então, vocês terão acesso a esse e-mail ao final do formulário. Preencheu ali, printa a tela, está lá o e-mail, tá bom? Quais tipos de obras, né, vão precisar da ART? Por exemplo, né, cada caso vai ser avaliado, mas logicamente que mudança de local de torneira, estou mexendo na tubulação, estou mudando a originalidade. Mudança de chuveiro, por exemplo, tomadas, né? Vou mudar o ponto do chuveiro de água, vou passar ele, deixar um pouco mais alto, mais baixo, não sei. Mudança de tomadas, colocação de piso, né? Ah, vou só assentar o piso sobre o piso existente. Tá, mas o responsável técnico precisa escrever o que ele vai ser feito, né? Para ele relembrar, né? Que não vai ultrapassar o carregamento. E para que nós tenhamos segurança que não vai ultrapassar o carregamento mesmo. Tudo bem? Contrapiso e regularizações. Então, novamente, né? Algo que você vai ter é carregamento estrutural, mesmo que seja baixo, mas alguém precisa escrever que vai ser daquela espessura, que vai ser baixo carregamento. Demolição de paredes, olha só, né? Pode ter infraestrutura, pode ter tubulações da unidade atrás, né? Então, o responsável precisa saber como encaminhar como refazer o trajeto, né? Então, precisa ter um responsável técnico que vai usar equipamentos também, gerar entulhos, né? Pode gerar vibrações, outras unidades, tem que saber que tipo de equipamento vai usar, né? Vai fazer demolição manual, por exemplo, tem que saber o que vai ser feito. Então, o responsável técnico vai falar como vai ser feito esse procedimento, né? Envidraçamento do terraço, quando ele tiver aprovado, né, precisa ter um responsável técnico, né? Muitas vezes as empresas já têm um responsável técnico e que emite essa responsabilidade técnica na entrega, né, na instalação. Então ele emite uma ART para isso. E porventura também, ó, instalação de nichos, né? Isso é um assunto que também é muito polêmico. Por quê? A depender das edificações, nós temos edificações de diversas tipologias estruturais, né? Podemos ter em alvenaria estrutural, nós podemos ter em parede de concreto, nós podemos ter alvenarias de vedação simplesmente com estruturas em concreto armado. Isso daí é uma coisa. Então, abrir nichos depende da estrutura. Onde vai abrir esse nicho, né? Se a estrutura possibilitar a abertura de nichos, onde serão abertos esses nichos? Não é recomendado que seja aberto nicho na parede de fachada, né? Por quê? Né? Porque isso aí pode fragilizar o revestimento externo, a alvenaria de vedação, certo? Então, alguns exemplos comuns, tá? Que nós encontramos é ART ou RRT. Novamente, deve contemplar projeto, execução e supervisão, certo? Então, minimamente, projeto e execução.
na atividade técnica, não na descrição, tá? A abertura de nichos, como eu falei, pode fragilizar a parede. Imagine se você tem uma parede que faz divisa com o corredor e você abre um nicho naquela parede, você está reduzindo a eficiência acústica daquela parede. Alguém pode escutar você no sanitário ou na sala do corredor. Ou imagina se é a divisão entre unidades, você está reduzindo a eficiência acústica, pode ser um problema. Além de você fragilizar a alvenaria e gerar trincas, tá? Podendo gerar trincas, tá? Gerando redução da resistência também, porque você está diminuindo a camada, a espessura da parede. Dito também isso para fachadas, que você pode gerar perda da garantia da fachada. Passagens hidráulicas elétricas, você está alterando a configuração original, precisa ter responsável técnico. Esquadrias, vou colocar ali o fechamento de terraço, precisa ter um responsável técnico. Precisão nas informações, por exemplo, né? Como eu disse, vou trocar o piso. Tudo bem. A cada particularidade, a cada obra, né, você tem um nível de detalhamento. Vamos falar de uma obra que eu só vou trocar o piso. Piso de onde? Vou substituir o piso da sala, né? Então, por exemplo, tenho aqui um croquis, tá? Da planta ou do manual, demarquei a área que eu vou trocar o piso. Aí eu vou descrever o que eu vou fazer. Ah, vou fazer a demolição do piso existente, vou nivelar até 5 centímetros de argamassa com cimento e areia, vou fazer aceitamento de porcelanato, que tem espessura de 12 milímetros, e ainda estou lembrando que as intervenções não irão conferir carga que ultrapasse o carregamento previsto para a unidade. Se o responsável técnico colocar o carregamento, tá ótimo, né? Mas se ele colocar todas as informações bem descritas, está ótimo também. Então precisa ser feito de maneira, né, que assegure que a estrutura e que as instalações da edificação estão seguras. Tudo bem? E com isso nós fechamos, né, esse ciclo aqui do plano de reforma. Se seguirmos, né, todos os itens da norma da 16280 bem observados, os planos de reforma serão rapidamente avaliados, rapidamente aprovados e vocês começarão as obras logo em seguida. Então, espero que todos aí tenham muito sucesso nessa nova empreitada, nessa nova fase, né? Estou muito feliz por todos vocês e quero que todos tenham uma edificação que tenha durabilidade, segurança e eficiência nos seus sistemas e também que as estruturas fiquem por anos e anos e anos aí, tá? Sem dar problemas para vocês. Tudo bem? Então, conto com vocês e vejo vocês aí no futuro. Até mais.